Sejam muito bem-vindos a este briefing de inteligência. Hoje, vamos destrinchar as operações de phishing direcionado executadas pelo grupo de ameaças Kimsuky, também bastante conhecido na comunidade como APT43, referentes ao primeiro trimestre de 2026. O material que vamos analisar revela um nível de sofisticação tática impressionante. O foco deles está claríssimo: infiltração setorial, usando documentos ISCA super elaborados, técnicas de evasão avançadas e, o mais crítico de tudo, o abuso de serviços legítimos de nuvem para estabelecer comando e controle. Nosso objetivo aqui é dissecar a anatomia exata dessas campanhas e transformar essas observações puras em inteligência que a gente possa realmente aplicar na defesa. Olhando rapidamente para o nosso roteiro de hoje, vamos passar pela visão geral da ameaça, entender as táticas de acesso inicial, ver como eles garantem execução e persistência, analisar esse abuso de serviços legítimos e, claro, fechar com as implicações práticas para a defesa cibernética. Então, vamos começar estabelecendo a nossa linha de base. Seção 1. A visão geral das campanhas do Kimsuky no primeiro trimestre de 2026. Ao todo, temos 4 campanhas distintas de spear phishing definindo as operações desse período. Como podemos notar na tabela, a amplitude dos alvos chama bastante atenção. Eles vão desde o setor de defesa e oficiais estrangeiros até desenvolvedores de criptomoedas e profissionais de RH. Mas o ponto de atenção aqui é que, mesmo com iscas tão variadas, que vão desde documentos técnicos da plataforma PumpFan até formulários acadêmicos, a estrutura por trás da intrusão segue um padrão quase idêntico. Eles estão se apoiando pesadamente em atalhos manipulados ou scripts de dupla extensão como vetor inicial. E esse diagrama ilustra perfeitamente o que acabei de mencionar. O fluxo tático é comum a todas as 4 operações. A progressão é quase uma receita de bolo. Tudo começa com a entrega do arquivo malicioso e a exibição daquele documento ISCA na tela só para não levantar suspeitas. Imediatamente depois, vem o drop do payload, a configuração da persistência e, finalmente, a abertura do canal de comando e controle para garantir o acesso remoto. É uma arquitetura de ataque super linear, modular e, acima de tudo, projetada para ser silenciosa. Passando agora para a nossa segunda sessão, vamos dar um mergulho nas táticas de acesso inicial, focando nos vetores e nessas iscas. Quando a gente examina a engenharia desse primeiro contato, a evolução das táticas, técnicas e procedimentos, os famosos TTPs, fica muito evidente. Nas 3 primeiras campanhas, o grupo usou arquivos LNK disfarçados de PDFs. O detalhe técnico aqui é que esses arquivos LNK vêm com mais de 10 KB. Isso é uma mandalia clara, que indica que tem cargas maliciosas enormes embutidas direto no atalho. Já em contraste, a 4ª campanha sobe um pouco a régua. Eles usam scripts JSE com dupla extensão, mascarados como documentos HWPX, que é o formato padrão daquele processador de texto sul-coreano. A jogada deles é simplesmente explorar aquela configuração nativa do Windows que oculta as extensões conhecidas, fazendo com que a vítima execute o script sem perceber. Dando um zoom técnico na campanha 1, o nível de sofisticação desse LNK é fascinante. O ataque explora a própria estrutura do parser de atalhos do Windows. Como o sistema operacional simplesmente para de ler o arquivo depois do chamado terminal block, os atacantes vão lá e anexam dados extras na cauda do arquivo. A execução faz 2 coisas simultâneas. Joga um PDF de ISC inofensivo lá na pasta temporária e já crava um arquivo LNK na pasta de inicialização para garantir a persistência. E o detalhe de ouro para quem faz análise de ameaças: todo esse estágio inicial acontece puramente no disco, localmente, sem gerar um único alerta de tráfego de rede nessa primeira fase. Agora, depois que eles entram, como eles ficam lá dentro? Seção 3. Execução e persistência. Uma vez que o acesso inicial está garantido, as táticas de evasão mostram uma adaptabilidade enorme. A gente vê desde ações mais brutas, como a desativação automática do UAC e a injeção de regras de exclusão no Windows Defender lá na campanha 1, até rotinas de autoexclusão na campanha 2. Mas a campanha 3 é onde a coisa fica peculiar. Eles usam uma ofuscação no PowerShell baseada em variáveis com nomes de animais, tipo Tiger ou Bear. E não para por aí. A entrega do payload fileless usa o endereço MAC da máquina-alvo como semente para pedir o código remoto. Ou seja, o servidor C2 só entrega o código malicioso se o MAC address bater exatamente com o alvo que eles querem. É um pesadelo para análise dinâmica. E para sobreviver a reinicializações, a regra do jogo aqui é o abuso do agendador de tarefas do Windows. Tarefas maliciosas são criadas assumindo a identidade de processos super comuns, como os serviços do OneDrive ou um driver de rede da Intel. Dependendo da necessidade tática da campanha, esses intervalos de comunicação, o polling, variam entre 5 e 60 minutos. Um destaque importante é a primeira campanha, onde a tarefa roda com o privilégio máximo de System. Eles basicamente unem a persistência com a elevação de privilégios numa tacada só.
Chegamos agora na seção 4, que aborda talvez a mudança mais crítica desse ano, o abuso de serviços legítimos e a evolução da infraestrutura de C2. O grande pulo do gato dessas operações de 2026 é como eles estão transformando serviços de nuvem totalmente confiáveis em armas. Na segunda campanha, por exemplo, todos os dados roubados pelo InfoStealer são exfiltrados através de repositórios padrão do GitHub, usando o domínio raw.githubusercontent.com. Ao usar essa infraestrutura legítima, a campanha simplesmente mistura o tráfego malicioso com o tráfego normal e diário de desenvolvedores. A consequência direta disso é que sistemas de segurança que dependem apenas de reputação de domínio ficam completamente cegos, e a exfiltração acontece bem debaixo do nosso nariz. E a campanha 4 ilustra essa tática perfeitamente. É uma aula prática de Living Off the Land. A sequência é cirúrgica. Primeiro, eles usam o próprio Code.exe, o utilitário nativo da Microsoft, para iniciar um túnel de desenvolvedor. O processo, então, pede um código de autenticação via GitHub ou Auth. O que o script de ESE faz? Ele intercepta esse código localmente e manda para o C2 do atacante. Com esse token em mãos, o atacante aprova a conexão lá do outro lado. O resultado final é absurdo. Um túnel reverso criptografado e totalmente autenticado, rodando direto na infraestrutura VS-Code.dev, dando controle remoto absoluto da máquina. Então, como a gente lida com isso? Seção 5. As implicações para a nossa defesa e como detectar esse framework. Diante de toda essa complexidade na arquitetura de ataque, a gente precisa traduzir isso para a nossa postura defensiva agora mesmo. A infraestrutura deles é efêmera. Hashes mudam toda hora e domínios são descartados rápido. Então, depender de indicadores de comprometimento estáticos simplesmente não funciona mais. A telemetria defensiva precisa virar a chave para a correlação comportamental. O foco tem que ser monitoramento agressivo de processos filhos anômalos e a caça ativa por abusos de binários nativos do sistema. Ver ferramentas como Certilt, Skitex ou o próprio Code.exe criando fluxos de rede estranhos para provedores de nuvem, esse é o verdadeiro sinal vermelho. Para fechar o nosso briefing, fica essa reflexão baseada nos dados apresentados. Se a carga maliciosa está escondida dentro da estrutura de um atalho normal, e se toda a comunicação de comando e controle trafega tranquilamente por túneis confiáveis da Microsoft e do GitHub, o modelo tradicional de segurança de perímetro não consegue enxergar o ataque. A grande pergunta que o material nos deixa não é apenas sobre o que o Kimisuke fez hoje, mas sim como a nossa arquitetura de defesa vai evoluir para pegar ameaças que vivem 100% na luz, operando com as mesmas ferramentas que nós usamos todos os dias.